Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Vamos dar continuação aqui aos exemplos de subnetting ou subnetar, né, uma rede IP. Como a gente viu na aula anterior, é uma conta necessária no início de uma rede para que ela tenha um tamanho adequado e não precise ser reconfigurada. Então, fazer uma divisão correta é algo importante para evitar disponibilidades e retrabalho no futuro. Na aula anterior, a gente viu o exemplo quando todas as subredes têm o mesmo tamanho. E aí a gente pode usar uh, a convenção, né? Tomar bits emprestados do host ID da superrede para criar subredes a partir daí. Né? E aí esses bits emprestados são somados à máscara da superrede e aí você tem as subdivisões conforme o tamanho que você queira. Qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que, dependendo do padrão de bits, na conversão para decimal, ele pode afetar diferentes partes do octeto, né? Dos bytes do IP. E isso pode gerar muita confusão e muita dificuldade na hora de você fazer o plano de endereçamento. Agora a gente vai ver um segundo exemplo, que é um caso onde a gente tem redes de tamanhos diferentes. E aqui é um problema de escopo aberto, né? Onde a gente tem basicamente que resolver um problema de conectividade aí para longo prazo usando uma rede privativa, né? Um bloco privativo. Para isso, a gente vai usar da técnica da árvore binária. Bom, para entender a árvore binária, vamos desenhar aqui, né? Deixa eu pegar aqui o lápis. Bom, uma árvore é uma estrutura, um grafo, né, que ele cresce para baixo assim, né? E uma árvore binária é uma árvore que o crescimento ele acontece sempre de forma binária, assim, ó, com duas ramificações, ok? E assim sucessivamente. Bom, por que isso é útil? Como a gente viu, o IP, a máscara, ela cresce da esquerda para a direita. Se a gente for evoluindo bit a bit, a gente tem basicamente uma divisão binária ali. Quando aquele bit é zero e quando aquele bit é 1. Então isso auxilia muito na divisão do projeto de rede, né? Vamos ver o exemplo da aula anterior, considerando essa técnica, né? Bom, no exemplo anterior, a gente tinha o seguinte bloco, né? 192.168.0.0 barra 23. E a gente queria dividir ele em 8 partes, né? Se eu quero dividir ele em 8 partes, significa que eu vou dividir, ó, se eu pegar aqui 1/23, eu vou ter 2/24, porque se eu dividir no meio, né, 1/23, eu tenho 2/24. Depois, se eu pegar e dividir de novo 1/24 ao meio, eu passo a ter 2/25. Então, se eu dividir esses dois aqui, eu passo a ter 4. Se eu pegar 1/25 e dividir no meio, cada barra 25 eu tenho 2/26. Logo, eu vou ter então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sub-redes. Então eu vou fazer uma divisão em 8 níveis, certo? Para a gente ver aquela estrutura em árvore acontecer. E a gente vai ver que essa estrutura ela é boa quando a gente tem demandas assimétricas. E a gente consegue escolher de uma maneira menos confusa. Então vamos tentar fazer aqui. Deixa eu afastar um pouquinho isso aqui, né? Como é que funciona essa técnica? Bom, essa técnica funciona pela divisão binária do bloco. Ok, mas como que a gente procede? A gente procede da seguinte maneira. Deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Bom, se eu tenho um bloco aqui, um super bloco, né? Vou colocar ele aqui no topo e a gente vai começar a dividir esse bloco.
Bom, então, o que que acontece? A gente viu lá, e isso aqui isso a gente já tem que estar ciente, né? O barra 23 da superrede, ele termina nesse octeto aqui, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Deixa eu... 192.168.0.0 barra 23. Bom, aqui eu tenho, se eu crescer 23 para cá, aqui eu tenho 16 bits. Opa, 16 não. Eu tenho 8 bits. Aqui eu tenho 16. E o 23 vai estar por aqui, né? Sendo que aqui seria 24, ele está no penúltimo bit aqui. Então, se a gente abrir esse decimal em binário, o que que a gente vai ter? A gente vai ter basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a máscara da super rede ela vem 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ela vem até aqui. Então, daqui para trás, né, tudo aqui está travado, essa super rede. E eu posso variar daqui para lá. E aí inclui também esse octeto do lado de cá. Então, ele continua zero. Depois vem os 8 zeros desse octeto, desse último octeto. Então, se eu vou dividir em 2 barras 24, ou seja, aqui o 23, o 24º octeto, o 24º bit é esse aqui, certo? Esse bit, quando ele é zero, eu continuo com todo o octeto zero. Então eu repito, para a esquerda eu sempre repito o NetID que está em cima. Então eu vou repetir 192.168.0.0 e a máscara agora, ela avançou um bit. Ela agora é barra 24. Agora, quando esse bit aqui é 1, é o caso de cá. Por isso que a gente está fazendo binário. É o caso que ele é 0 e o caso que ele é 1, do lado direito. Então, nesse caso, né, aqui eu tenho o bit 0 sendo 0 e aqui eu tenho ele sendo 1, certo? Então, dessa forma, vai ser 0 do lado de cá. E do lado de cá vai ser o quê? 192.168. Se esse bit aqui for 1, isso aqui vai ser 0,000000001. Se aqui é 0001, significa que aqui é o decimal 1. Opa, eu grifei errado aqui. Aqui, né? É 0. Então, 1 aqui, ponto 0 barra 24. Ó, aqui então eu tenho barra 23. E agora aqui eu tenho 2 barras 24. Agora vamos fazer um segundo nível de divisão. Vamos dividir. Agora, observe como é que cresce esquematicamente. A gente não precisa fazer tanta conta. Uma vez que a gente descobre que o bit afetado na divisão é o último, né? É esse bit aqui que ele é afetado na divisão. Esse bit aqui, quanto que ele soma na rede? Ele soma 1, porque se ele for 0, ele é 0. Se ele for 1, vira número 1. Por isso que aqui ficou 0 e 1. Então, agora, se a gente for dividir de novo, a gente vai passar para esse octeto aqui. E agora, a divisão, se eu for dividir esse byte, eu não vou mais dividir aquele octeto, eu vou dividir esse aqui do meio. Esse aqui do canto. Nesse caso aqui, né, se eu abrir 8 zeros, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um a mais aqui. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, se é barra 24, então eu tenho 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Tá aqui. Eu vou dividir em 2 o quê? Barra 25. Ora, se foi para o bit 25, o 25º bit da esquerda para a direita é esse aqui.
que na ordem deste byte aqui é o sétimo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele é o sétimo, 2 elevado a 7 soma 128. Então, a primeira parte é quando esse cara aqui é 0, então vai ser, a gente repete, 192, 168.0.0 barra agora 25. Beleza? E a segunda parte vai ser quando ele é 1. Quando ele é 1, soma 128 aqui. Então vai ser 192, 168.0.128 barra 25. E da mesma forma, essa divisão aqui vai dar isso aqui, ó. Repete do lado de cá. 192, 168.1.0 barra 25. E do lado de cá, ó, soma 128. 192, 168.1.128 barra 25. Observou? Então, como a gente no barra 25, ele apoia no sétimo bit, no bit oitavo, que é o índice 7, do último octeto, ele soma sempre 128. E se você pegou essa lógica, agora a gente não precisa de fazer tanta conta para fazer os demais, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cá o quadro. Ó. Um pouquinho bolado aqui. E aí, agora a gente pode seguir na nossa conta. Deixa eu me colocar aqui em cima. Bom, e aí como é que fica a divisão agora? Bom, se eu chegar na última divisão, para fins de escrever menos aqui, de ficar menor, eu vou considerar. Eu vou colocar aqui onde eu escrever o asterisco, o asterisco representa 192, 168, só para escrever menos, tá? Então, do lado de cá, eu vou ter, né, 192.168.0.0 barra 26. Agora eu estou na divisão do barra 26. Do lado de cá, eu vou ter o quê? 192.168. Bom, agora é o 26º. O 26º, né, bit da esquerda para a direita é esse aqui, que nesse byte em questão, que é esse último aqui, ele soma 64. Então vai ser asterisco 0.64 barra 26. Aqui, ó, 64 mais 64. Vou botar o asterisco, ponto 0.128 barra 26. Aqui, asterisco, ponto 0.128 mais 64. 192 barra 26. Esse aqui. Agora eu não posso mais somar porque mudou, né, a faixa. Então vai ser 192, 168. Vou manter o asterisco, né? Asterisco agora, ponto 1. Para a esquerda mantém, 0 barra 26. Para o lado de cá, 0 mais 64. 64. Ponto 1. Ponto 64 barra 26. E aí aqui, 64, 1.128 barra 26. E, por fim, o 92168.1.192 barra 26. Beleza? Então a gente viu que pela árvore binária a gente distribui, né, ó, a rede em partes, dividindo sempre a metade. Então essa rede barra 23, ela tem o dobro de 2 barra 24. E assim sucessivamente. E a gente chegou na mesma divisão anteriormente, sem fazer muita conta, só olhando onde que aquele bit afeta no octeto. Beleza? Deu o mesmo exemplo. Agora vamos fazer um exemplo onde
a gente tem uma divisão assimétrica. A gente não queria... A árvore binária vale quando é simétrico, todas as sub-redes têm tamanho igual quando é assimétrico. Vamos ver como funciona. Vamos ver o outro exemplo. Ó. Se a gente voltar para o nosso exemplo, a gente tem hipoteticamente falando, né, fazendo a ressalva. Rede de automação que utiliza IP, o melhor é usar IPv6, que ele tem um mecanismo de autoconfiguração já nativo. No IPv6, os dispositivos podem gerar automaticamente o seu próprio IP. Mesmo assim, é importante a divisão adequada, mas lá é uma divisão numa escala tão grande que você passa a dividir não em unidade, mas em conjuntos. Aqui, quando tem pouco, a gente divide em unidade. Bom, agora a gente vai ver como que a gente vai fazer essa divisão em redes de tamanho diferente, né? Usando a mesma técnica. No caso aqui de IoT, é um apelo porque não é muito adequado usar IPv4 em rede de IoT, muito mais em questão industrial. É muito melhor usar IPv6, certo? Mas como o IPv4 vai estar aí por muito tempo, a gente vai aprender aqui como é que a gente faz com o IPv4. Lá em IPv6 é uma outra escala de divisão, que acaba que nem sempre é necessário fazer esse tipo de divisão para as redes plug and play. Né? Porque lá no IPv6 você tem suporte nativo a plug and play, ou seja, botar o dispositivo e ele sozinho descobrir o seu próprio endereço. E a rede tem uma escalabilidade maior porque o conjunto de endereço é muito maior. Aqui a gente vai fazer esse exemplo de maneira didática para a gente mostrar como a gente divide. Mas, por exemplo, seria perfeitamente adequado se a gente estivesse fazendo um plano de endereçamento de uma rede de controle integrando via IP com a rede de supervisão. E aí você tem um conjunto diferente de sensores, de controladores ou sistemas de monitoramento, enfim, você vai organizar a tua rede lá e cada sub-rede, né, cada segmentação daquela rede vai ter um número diferente de dispositivos. Aqui a gente vai fazer num caso exagerado. Né? Então, eu quero usar uma rede privativa e eu tenho uma rede de 4 tipos diferentes. Né? Eu tenho 4 sub-redes que eu vou ter com sensores aqui, hipoteticamente dizendo, dispositivos que vão receber IPv4, hipoteticamente. E a gente quer ter essa rede adequada para a expansão futura. Ou seja, a gente não quer ter que reendereçar nada. Então, a gente poderia dimensionar o espaço de dispositivo naquela rede de maneira hermética, né, para esses 200, mas a gente quer se expandir. Expandir quanto? Sei lá, pode expandir 30%? Tá. Pode expandir 50%? Vamos considerar aqui uma expansão de 100%. Cada empresa, cada contexto vai dizer, né? A gente tem que ser prudente aqui, né? Na parte do projeto de engenharia de IP, de endereçamento IP, é sempre bom a gente ter prudência para a gente não forçar uma reconfiguração futura dessa rede. Principalmente que a gente vai usar uma rede privativa, né? A gente está escolhendo, não foi passada para a equipe de TI. Então vamos lá. Então aqui eu vou considerar então 400, 150, 400, 300, 100 e 50. Eu vou ter que dimensionar uma rede 5 a partir de um bloco. Qual bloco eu vou escolher? Bom, rede privativa eu teria o 10.0.0.0 1, 2, 3, 4 barra 8. Eu teria 172.16.0.0 barra 12 ou 192.168.0.0 barra 16. Eu poderia usar qualquer um desses no domínio privativo, né? Desde que eu tenha um NAT integrando para uma outra parte da rede, né? Fazendo a tradução para o outro endereço, eu poderia ter. Então, eventualmente, se a TI me passa um bloco específico, eu uso aquele bloco específico. Se não, eu estou definindo em algum ponto, eu vou ter que botar um NAT traduzindo para um outro subconjunto. Vamos dizer que a gente vai usar esse bloco aqui, certo? 192.16. Qual parte eu vou usar? Bom, a gente está tratando aqui numa escala aqui de 700, 800, 850. Vamos dizer que 850 a gente pode aproximar de 1024, certo? Então eu vou pegar o dobro disso, um bloco que caiba 2048 endereços. Né? 2048 endereços cabe em qual bloco barra 26? Bom, é só a gente olhar quantos bits precisam para ter esse endereçamento. Se a gente aplicar log de 2, né, que número
2 elevado a que número dá 2048. Se a gente pegar aqui, 2 elevado a 11, 2 elevado a 11, a gente tem 2048, ou seja, com 11 bits, a gente consegue ter esse endereçamento. Só que são 11 bits de hosts. Se eu tenho 11 bits de host, para a rede eu vou ter 32 menos 11, que é igual a 21, certo? Vamos conferir a conta para não dar nada errado. 32 menos 11, 21. Ou seja, eu posso partir de 1/21. Então eu vou usar o bloco 192.168.0.0/21. Repara, por que eu estou fazendo essa decisão? Porque vamos supor que no futuro a rede, mostra que esse meu desenho foi, a rede cresceu além disso. Eu tenho como subir e utilizar os outros blocos. 20/20/19, eu só vou ter que fazer uma pequena alteração na rede e na máscara dos dispositivos. Mas mesmo assim eu superdimensionei aqui o projeto, né? Eu usei um coeficiente alto aqui, né? Enfim, superestimei demais. Eu coloquei o dobro e ainda dobrei, né? Então a gente pode partir desse ponto de partida aqui na rede privada. Se fosse um bloco público, seria aquele que nosso provedor fornecesse. Então vamos lá para a divisão binária. Lembrando, né, que a gente tem 4 redes e a gente precisa fazer essa divisão. Então vamos lá, botar a mão na massa agora e fazer essa divisão. Então deixa eu ir para mim. Então vamos lá. Eu tenho uma rede. Basicamente, então o que eu tenho? Eu tenho a rede tipo 1, a rede 1, que eu preciso de 400 endereços. A rede 2, eu preciso de 300 endereços. A rede 3, eu preciso de, esqueci, vamos ver, 150. 100. Tá? 100. E a rede 4, eu preciso de 50. Bom, agora a gente tem que ver, partindo do /21, qual é a máscara da rede que eu preciso aqui, né? Então, aí basicamente a gente vê o número em potência de 2 mais próximo. Se eu tiver, por exemplo, vamos fazer uma tabelinha aqui, partindo do /21. No /21, eu tenho 2 elevado a 32 menos 21 endereços, certo? Isso aqui, deixa eu puxar para o lado aqui. Eu tampei aqui. Vou puxar para baixo, aqui estão as redes, né, que eu preciso. E, 2 elevado a 21, eu tenho então, aqui é só o nosso warm-up, né? Só o nosso preparativo para a gente começar a montar a nossa árvore. Eu tenho basicamente 2 elevado a 11, certo? Que seriam 2 elevado a 11. Eu tenho 2048 dispositivos. Eu tenho 2048 endereços, certo? Só que, na verdade, hosts que eu posso configurar é esse número menos 2, porque eu tenho que descontar no IPv4 o broadcast e a rede. Então, eu vou ter 2046. Se eu tiver 1/22, eu vou ter 2 elevado a 32 menos 22, 2 elevado a 10. Eu vou ter a metade disso aqui, 1024 ou 1022 hosts. Ficou clara a diferença de hosts para... deixa eu puxar aqui que também não apareceu. A diferença de hosts para endereços. Endereços são todos e hosts são aqueles que eu posso atribuir. Então, o host é o endereço menos 2. E aí, se a gente continuar aqui, dá para ir agora no piloto automático, né? O /23, eu vou ter 512
ou, na verdade, 510 hosts. O barra 24 eu vou ter 256, ou na verdade 254 hosts ali dentro. O barra 25 eu vou ter 128 e na verdade 126 dispositivos. O barra 26 eu vou ter 64 e na verdade 62 dispositivos. E o barra 27 eu vou ter 32 e 30 dispositivos conectados, né? Então aqui eu já chego num número que dá para eu avaliar qual o tamanho, né, da minha rede aqui, ó. Então vamos ver. Se eu preciso, né, esse aqui é um ponto importante para a gente saber a nossa condição de parada na árvore. Se eu preciso de 400 endereços para dispositivo, não cabe aqui, não cabe aqui, só vai caber aqui. Então aqui, ó, eu preciso aqui de 1/23. Se eu preciso de 300, também não cabe aqui, vai caber outro aqui. Então eu vou precisar de outro /23 para essa rede. 100 cabe aqui, ó, no /25. E 50 não cabe no 27, mas cabe no /26. Então aqui eu já sei qual a máscara das redes que eu vou utilizar para atender aquele endereçamento. E assim eu vou ter uma sobrinha, né, para dispositivos, mesmo considerando aquela sobreestimação que a gente fez. Então agora eu vou começar a fazer a divisão do nosso bloco. Então vamos lá. A gente vai partir, né? Eu vou fazer nesse canto aqui, eu espero que caiba. Vamos lá. 192.168.0.0/21. Bom, o 21 está aqui. Vamos ver o 21 em que octeto ele opera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou fazendo este octeto aqui. Então, esse aqui é 16, 17, 18, 19, 20 e 21. O 21 está aqui, certo? Só que eu quero dividir em 2/22, a primeira divisão. Então, o 22 ele está nesse cara aqui. Esse aqui é o 0, o 1 e o 2, né? Então, quanto que ele vai somar? Se ele for 0, ele fica 0. Então, a partir de agora, para simplificar, eu vou colocar aqui asterisco. Nossa, esse vermelho não ficou bom. E asterisco equivale a 192.168, tá? Então, onde você vê asterisco, na verdade eu estou querendo escrever 192.168, só para ficar menor aqui na minha divisão. Bom, então, se eu quero saber, eu vou fazer uma divisão usando este, né? Ó, 20, 16 aqui, 17, 18, 19, 20, 21. Esse aqui é o 22. Então, do lado de cá, quando esse cara é 0, continua sendo asterisco, ponto, 0, ponto. Vou até trocar a cor aqui, né? Ixi, essa não dá pra ver. Ó, 0.0/22. Do lado de cá, quando esse cara for 1, 0, 1, 2, 2 elevado a 2 dá 4. Então, do lado de cá vai ser asterisco, ponto, ponto 4, porque se esse cara aqui for 1, o octeto inteiro equivale a 4. Ponto 0/22. Aí eu vou fazer uma segunda divisão. Puxar minha fotinha, minha imagem para cá. Eu vou fazer uma segunda divisão agora. Bom, agora eu estou passando para esse /23 agora, né? O /23 é esse cara aqui. Então, quanto que ele soma? 2 elevado a 1 soma 2. Então, agora vai somar de 2 em 2. Ó. Asterisco. Ponto. 0.0/23. O próximo aqui vai ser asterisco. Ponto. 2
porque é esse cara aqui, ponto 0 barra 23. E aí, aqui, como é que vai ser do lado de cá? Vai ser asterisco, ponto 4, ponto 4, né? 2 mais 2, 4. Repara, para a esquerda sempre repete o NetID, ó. Para a direita soma o que tiver que somar para aquela hierarquia. Ponto 0 barra 23, 4 mais 2, asterisco, ponto 6, né? Ponto 6 é ponto 0 barra 23. Bom, veja bem, eu preciso de 2 barra 23. Eu tenho 4 barra 23 agora. Se eu escolher essa rede como uma estrutura de diretório, né? Você tem aqui uma estrutura de diretório, você tem essa pastinha. Aí essa pastinha você vai lá e coloca outras duas dentro dela. E aí eu tenho outra pastinha aqui. E essa pastinha eu tenho outras duas dentro dela, né? Se eu seleciono essa pastinha, eu já selecionei também essas. Então, se eu pegar esse bloco para uma rede, eu não posso mais continuar dividindo ele. Então, eu vou considerar esse bloco aqui, ó, já o bloco da rede 1. E esse aqui, o da... Ó, vou fazer melhor até a divisão. Eu vou escolher esse aqui para a rede 1. Agora, você pode escolher qual que você quiser. Essa aqui é uma estratégia que eu vou usar. Ó. Esse aqui para a rede 2. E aí eu tenho aqui do lado dessa rede ainda ó, uma reserva técnica, que eu vou continuar dividindo. Então, ó, esse barra 23, ele vai dividir em 2 barra 24 e vai dividir em 4 barra 25 e em 8 barra 26. Então, eu posso dividir só um dos lados, eu não preciso fazer divisão inteira. Então, eu vou deixar, por exemplo, esse cara aqui, esse bloco aqui de reserva. Ok? Opa, esse reserva ficou bom, hein? Esse reserva. E aí eu vou dividir só esse aqui. Agora eu vou continuar tudo em azul aqui, só porque eu vou fazer no automático, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho mais o mapa. Ó. Então, vamos fazer uma divisão agora para a gente chegar. Então, essa rede aqui já foi, né? Deixa eu ver se dá para marcar. Essa rede aqui vai ser qual? Deixa eu subir isso aqui, que isso aqui é da outra explicação, né? Tá muito perto. Então, as primeiras duas redes já estão definidas. Essa aqui vai ser a 192.168.0.0 barra 23. Essa aqui vai ser 192.168.0 ponto 0 não, ponto 4.0 barra 23. Fechou. Agora faltam só essas duas. Como que a gente vai fazer? Bom, eu vou continuar aqui escrevendo em vermelho. Vamos lá, vamos ver se fica bom. Deixa eu ver se o traço fica... Dá pra ver bem. Então vamos lá. A divisão aqui então vai ser 23. Eu vou ter nesse último cara aqui. Então 24 vai ser esse. Ou seja, soma 0 e 1, né? Então basicamente eu vou ter aqui, ó, asterisco, ponto 2.0 barra 24, para a esquerda repete, asterisco, ponto 2, não, porque do lado de cá vai ser 1, então vai ser 3.0 barra 24. Ó, 3, depois o 4 aqui em cima, depois o 5, o 6, e aqui está tudo aqui dentro. Beleza, agora eu vou dividir de novo esse bloco aqui. E aí o que, que eu vou ter? O 92168.2. Agora o 24 eu vou dividir em 25, né? No próximo nível é barra 25. Né? Aqui ó, foi barra 21. Aqui barra 22. Aqui barra 23.
aqui barra 24 e aqui barra 25. Aqui a gente tinha 2.048 endereços, aqui a gente tem 1.024 endereços, aqui a gente tem 512 endereços em cada uma dessas redes, aqui a gente tem 256 e aqui a gente tem 128 nesse nível. Então, 128 endereços, hosts, que a gente vai ser sempre menos 2 desse número. Então vai ser 2.0 barra 25. E do lado de cá? Bom, do lado de cá agora, o 25 já está no último octeto, ele é o primeiro bit do último octeto. Bom, se ele está, né, vamos voltar aqui, ó. Vamos usar esse aqui que já está, volta, aqui, ó. Se é esse cara aqui, né, desse quarto octeto, esse aqui, se for 0, é 0. Se for 1, dá 128. Então, agora a divisão vai somar sempre 128. Ó. Então, vai ser 2, né? 2.128 barra 25. Aqui seria 3.0 e 3.128. Beleza? Mas a gente quer... Ó, 1 barra 25 terminou. Isso aqui ficou de reserva. Reserva. Ó, viu como a gente consegue ter uma visão ampla do bloco? A gente vê ele de cima e a gente pode escolher, ó, isso aqui é reserva técnica, isso aqui eu vou usar lá na divisão sem a árvore, a gente não consegue ter essa visão. A gente escolhe e ainda fica meio confuso em qual vai ser o prefixo da rede. Né? Aqui a gente tem uma visão ampla. Bom, e por fim, né, a gente vai fazer a última divisão aqui, ó. Basicamente vai ser agora no barra 26, que eu vou ter 64 endereços. Então vai ser asterisco, ó, 128 somou 128, tá vendo? A partir do último octeto a gente pode até usar essa relação, que para os outros octetos não vale, né? Para os barras menores. Então agora eu vou somar, agora eu estou no 26, esse cara aqui, que vai somar 2 elevado a 6, 64. Então vai ser 2.0 barra 26, asterisco 2.64 barra 26. Pronto. Eu tenho uma rede barra 25 aqui, para a rede 3. E eu vou escolher este barra 26 aqui para a rede 4. E aí, ó, eu tenho mais essa aqui que ficou de reserva. Então, ó, se a rede 4 expandir, eu só troco a máscara para barra 25 e tenho reserva. Se essa rede aqui não ficar adequada, eu poderia pegar ela do lado de cá também, não tem problema. Pode ser uma estratégia, né? Você botar uma rede em cada ramo da árvore para você, por exemplo, se ela crescer demais, você pega do lado. Então veja, como a árvore binária, ela ajuda a gente a fazer um plano de endereço com racionalidade, com estratégia. Então, fechando aqui, né? A gente definiu o bloco 192.168.128 barra 25 para essa rede e 192.168.2.0 barra 26 para essa rede. Finalizamos nosso projeto de endereçamento e ainda temos um plano de mitigação para expansão futura olhando a árvore. Então essa é a grande vantagem da árvore binária, ok? Não é difícil, se você entender o mecanismo, você faz rapidamente e não erra. Cai muito em questões aí em concurso, em questões de prova aí relativas à rede, e é fundamental para você fazer um projeto adequado. Isso dentro do método VLSM, né? Variable Length Subnet Masking. Isso também existe no IPv6, só que lá a gente pode fazer a árvore binária, mas a gente vai fazer não pensando em unidades de endereço, mas em blocos, em grandes blocos de endereços IPv6, ok? Espero que tenha ficado claro. E se você tiver alguma dúvida, a gente encerra aqui a parte de plano de endereçamento e manda no Slack se você tiver matriculado na nossa disciplina, ou deixa aí nos comentários, ok? Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço e até a próxima.